Meus amigos, pasmem, a atriz global Cláudia Raia causa escândalo na internet porque em uma entrevista a um canal de Portugal, ela disse ter 17 vibradores e ter presenteado a sua filha. Para provar que eu não estou mentindo, eu vou mostrar um texto do vídeo aqui para vocês. Eu não sei ficar fazendo essas edições, mas eu vou colocar aqui o áudio, vocês vão estar entendendo. Ó. Brinquedos podem ajudar. Mas os brinquedos ajudam muito. E hoje os vibradores são brinquedos com prescrição médica, tá? Você tem 17 vibradores em casa? Tenho. 17? Tenho. Para quê? E quando a Sofia fez 12 anos, eu dei um vibrador para ela e falei, vá se investigar. Vai saber do que você gosta. Está a educação. Mas é isso, sim. Entendeu? Então, hoje é prescrição médica, isso não é mais. Olha, é estarrecedor ver a coragem desta mulher expor tal imoralidade nos meios de comunicação sobre o tipo de educação que ela deu para a filha dela. Eu não gostaria de ficar expondo muito o caso, porque eu gostaria de privar a vossa imaginação. Mas o que me deixou um pouco feliz, foi perceber que a opinião pública rechaçou o comportamento dela. Porque eu pensei que todo mundo ia começar a falar, tempos modernos, tem que ensinar a filha mesmo, porque senão depois ela não vai saber como que faz depois que casa. Mas a maioria das pessoas, eu digo mais de 90% dos comentários, foram condenando o comportamento desta mulher. E como este daqui é um canal católico, eu gostaria de mostrar um pouco para vocês o que Santo Afonso Maria de Ligório, um dos maiores doutores da igreja, diz alguma coisa sobre a educação dos filhos e como esses tempos em que nós vivemos é dominado pelas forças de Satanás de uma perversidade talvez inimaginável para um santo desse. Eu estou pegando isso daqui de um livro que nós temos aqui na editora Imaculada, Paternidade e Masculinidade. Eu reuni esses textos dos melhores autores para falar de educação dos filhos. Eu vou deixar o link para vocês aqui agora, porque eu não sei qual que é o livro que você tem usado para orientar os seus filhos, mas olha que coisa firme que Santo Afonso vai dizer aqui, ó. De forma a evitar os males, procuro primeiramente impedir que os filhos se socializem com maus companheiros ou com criados depravados de costumes, ou com um tutor ou mestre que não tem resolvido a sua vida. Ou seja, quando ele vai falar dos maus companheiros, os santos, eles entenderam muito bem o Evangelho, eles entenderam muito bem a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele vai dizer na sua carta aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 33, que as más companhias corrompem os bons costumes. Ou seja, se uma pessoa de costume depravado, com palavrões, com mentiras, com dessegramento moral, chega perto de uma criança que está caminhando no caminho das virtudes, essa má companhia com esse mau comportamento pode corromper aquela criança que está indo no caminho da virtude. E qual que é a preocupação de Santo Afonso Maria de Ligório em ensinar os pais? Vocês vão dar conta da alma dos seus filhos no dia do julgamento. Tem uma parte muito séria da educação de vocês. Depois que os seus filhos tiverem uso da razão e com a liberdade deles, eles quiserem trilhar um caminho de trevas, porque até o próprio Cristo, que é Deus, teve um discípulo no colégio apostólico que se perdeu, que foi Judas. Então eles podem, futuramente, depois do uso da razão, querer tomar um caminho de trevas, mas naquilo que lhe cabe aos pais, na educação, eles devem evitar ao máximo qualquer possibilidade de pecado dos seus filhos. Então Santo Afonso, ele chega dizendo que eles não podem ter más companheiros com má comportamento, porque isso daqui pode destruir a vida dos filhos. Lembrando que Santo Tomás de Aquino dizia que nós tomamos os hábitos das pessoas com quem convivemos. Agora você que é católico, eu estou falando isso daqui para você que é católico. Santo Afonso chega a olhar com seriedade para o seu filho como mau companheiro. O que você acha que ele comentaria de uma mãe desalmada como a Cláudia Raia, que dá uma coisa dessa para sua filha de 12 anos? O que será que ela provocou na vida dessa menina?
No quarto do filho da Cláudia Raia, ele colocava uma placa para indicar que ele estava no quarto se masturbando. Então é uma exposição moral, suja, imunda, dentro da própria casa, de costumes contrários à castidade e à lei de Deus, que vão se normalizando. Agora vê se esse pessoal consegue ter casamento duradouro, vida feliz, paz de espírito, casamentos firmes. Em segundo lugar, deve afastar de sua casa toda criada ou todo criado que possa ser objeto de tentação para os seus filhos e filhas. A mesma coisa com a questão do pecado, tá? Em terceiro lugar, deve examinar de sua casa livro que fale de matérias obscenas ou de amores profanos, como são os romances ou poemas, que ele vai colocar aqui, de Ariosto, ou de Guarini, que deveriam ser autores lidos na época que causavam males, e outros semelhantes, pois tais livros costumam ser a ruína dos infelizes jovens. Agora, se o Santo Afonso ele fala de livros de romance, imagina se Santo Afonso ele visse por onde foi o caminho da impureza, com as revistas adultas e com sites de internet que nós temos hoje, que comporta a maioria dos acessos, que 80% dos acessos da internet são para esses fins. Agora, se o Santo Afonso fala para os pais tomarem cuidado com livros de romances, você imagina o que ele falaria para uma mãe que dá um objeto desse para uma filha. Olha o nível da degradação moral que nós vivemos, tá? Olha como que isso é sério. E aí, em quarto lugar, ele vai falar também das modas indecentes, tá bom? Roupas, essas coisas que são muito sérias. Em quarto lugar, também deve expulsar de sua casa as pinturas imodestas. Então ele vai citar aqui um caso de São Roberto Bellarmino, que foi um grande santo, que chegou na casa de um homem e chegou para ele e falou: amigo, vos suplico por amor de Deus que possa dar uma esmola para vestir certas pessoas que estão nuas. Aí o homem disse para ele, respondeu que estava pronto a ajudar o cardeal, e o cardeal mostrou os quadros de pessoas desnudadas, mas você pode ter certeza absoluta que não era nenhuma pessoa nu. Era quadros com desnudes, aparecendo partes do corpo como ombros, pernas, coisas desse jeito. E aí ele vai falar que refere-se na vida de um padre chamado João Batista Vitelli, que certa vez viu entrar no castelo de um grande senhor uma multidão de demônios que vinham a incensar uma pintura desonesta. Então os demônios entraram nesta casa e ficavam incensando essa pintura que estava manifestando ali para demonstrar-lhe o seu conhecimento ao grande número de almas que lhes proporcionava. Então o demônio estava incensando aquele quadro para mostrar, falar assim, por meio dessas imagens eu ganho almas. Eu vou falar uma coisa para vocês. Um rapazinho jovem frequentava a minha residência de um determinado lugar que eu morei. Eu comecei a sentir o comportamento dele não muito bom, mas eu tinha muita dó, porque toda vez que ele entrava em casa ele comia muito. Parecia que aonde ele estava, na casa dele, parecia não, né? Não tinha uma boa alimentação. E aí um dia ele deixou o celular em cima da mesa, mas eu senti uma coisa horrível. E o celular estava aberto e eu vi o histórico de pesquisa lotado de buscas de pornografia. Eu, como pai, determinei que aquele rapaz nunca mais entrasse na minha casa, eu nunca mais deixei ele brincar, nem com a minha filha e nem com o meu filho. Por quê? Porque isso é muito sério. Eu vou dar conta da alma dos meus filhos. Eu preciso educá-los nas virtudes, na pureza, na castidade, na alegria, no estudo, na oração, na força física, em tudo aquilo que é pureza, em tudo aquilo que é celeste. Os meus filhos não têm noção do que são essas coisas. Nós vigiamos a conduta deles, o que eles assistem, as companhias deles, os amiguinhos deles são amigos da escola católica, são amigos virtuosos, eles não têm conhecimento dessas coisas imorais. E assim deve ser o que um pai católico genuíno, que ama os seus filhos, deve querer para a alma deles. Quando um vídeo desse chega, você vê o triunfo de Satanás por um lado, e aí o diabo está dizendo, eu tenho os meus. E você deve, com muita humildade, olhar para a cruz de Cristo e falar, Jesus, o Senhor também tem os seus, porque eu estou fazendo o contrário disso. Eu estou educando os meus filhos para o céu, eu estou educando meus filhos para a vida eterna, porque não é brincadeira ser pai, não é brincadeira ser mãe. Nós temos que cumprir bem os nossos deveres. E aí, você que chegou até o final aqui, eu gostaria de ver o seu comentário.
o que você achou de tudo isso e, acima de tudo, saber, você tem educado bem os seus filhos? Você tem tido este cuidado na sua vida? E eu gostaria de dizer também que aqui na Editora Imaculada nós temos livros muito bons sobre esses. Esse Paternidade e Masculinidade. Eu coloquei Paternidade e Masculinidade, mas vale tanto para homem quanto para mulher. É um livro maravilhoso, eu vou deixar o link aqui. E tem esse daqui, que é A Grande Guerra, é o Combate pela Pureza, que é um livro em que você pode entender os malefícios da impureza. Se você conhece alguma pessoa que está nessa guerra contra pecados impuros, ou um pai e uma mãe que quer entender para mostrar para o filho o bom caminho, esse livro é imperdível, tá? Então, se você veio pela primeira vez neste canal, se inscreva. Mas quando você se inscrever, aperte o sininho, porque sem o sininho você não recebe notificação. E se esse conteúdo foi bom para você, faça com que ele seja bom para os outros, pois quem compartilha evangeliza, tá bom? Os links estão aqui embaixo e não deixe também de me seguir no Instagram. Deus te abençoe e salve Maria Imaculada.